Tá, agora sim. Eu sempre quis gravar esse vídeo, porque eu sempre vejo o povo falando, né, relatando como que foi. E eu, no início, também queria muito fazer, só que eu pensei, não, tô sendo muito emocionada. Sendo muito emocionada, eu vou esperar um pouquinho pra poder fazer, pra ter experiência, pra contar no vídeo, né, e afins. E aí chegou o momento, eu quero fazer logo esse ano, porque esse ano já vai fazer 2 anos, né, da minha conversão. E eu tô sem roteiro, eu não sei nem o que falar aqui, eu vou falar o que vier na minha cabeça. Um dos motivos de eu fazer esse vídeo é justamente para eu poder lembrar no futuro como que foi, botar esse vídeo no YouTube e poder voltar várias e várias vezes quando eu quiser, no momento que eu quiser, e ver, nossa, era desse jeito, foi assim, porque com certeza em algum momento da nossa vida pode ser que aconteça de ficar com Alzheimer e esquecer de tudo e eu não quero. Minha mão tá cheia de... Não dá nem pra ver. Tá descascando, me dá uma agonia. Olha isso. Dá pra ver, ó. Estranho, tô virando jacaré. Aí tá. Foi assim. Como que eu vou começar? É do começo, né? O início da minha conversão... Não, eu vou bem no começo mesmo. Eu nunca fui criada em um ambiente religioso, né? Então, assim, tinha minha mãe, ela tinha suas experiências em outras igrejas e afins. Aí a Bíblia ficava lá aberta no Salmo, no cantinho da casa, eu não lia, não tinha interesse nenhum. E também não sabia de nada do que tinha ali. Mas eu acreditava, eu criança, acreditava que existia um Deus e que tinha que rezar, essas coisas. Só que eu não conhecia nem nada. Então, pra mim, foi... Por exemplo, chegar no catolicismo e descobrir que Jesus é Deus, pra mim foi um baque. Mas eu realmente não sabia da Trindade, não sabia de nada, nada. Ah, Jesus, quem foi Jesus? Não sei, não sabia. Ah, ele morreu por tu na cruz, sim, mas por quê? Eu nem me questionava, tá, morreu, tá bom. Eu não sabia dizer o porquê, eu não sabia a consciência do que era um pecado. Pecado para mim antes era uma coisa errada e que não era para fazer. Mas isso distorce muito, porque quando a gente entra no catolicismo, o pecado tem outra visão. E claro, a minha base era muito capenga. Então eu pensei, pecado é não fazer tal coisa porque se fizer Deus vai ficar triste. Eu não tinha base nenhuma do que era um pecado, por exemplo. E também eu só sabia dos mais pesados, né? Quando alguém dizia, tu tem pecado sim, tu é pecador, eu logo pensava, não, só não. Que eu não peguei, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz, não desejei a mulher do outro, não fiz nada dessas coisas. Então, pra mim, a noção de pecado era isso. Aí tá, eu criança acreditava em Deus, só que eu não conhecia Deus. Não sabia o nome, eu não lia a Bíblia, não fazia nada, eu não conhecia nada, absolutamente nada. Até que eu também não era batizada nem nada. Mas tá, criança sempre vai acreditar em tudo que você disser. Então, o que eu tinha era uma coisa pequena, uma base bem ruim, mas acreditava que existia. E eu sempre fui a pessoa que sempre acreditou que existia um Deus, sim, um só, e pronto. Mas eu não sabia o que acontecia para ir para o céu, por exemplo. O que era o céu? O que tinha lá? Por que a gente está aqui? Por que a gente tem que morrer e ir para o céu? Por que a gente tem que servir a esse Deus? Não sabia de nada. Até que os anos foram se passando desse jeito, né? Eu acreditava numa coisa, eu acreditava no que convinha, né? O que me convém, eu estava acreditando. Agradou isso aqui, pronto, eu vou acreditar nisso. Não gostei disso aqui, vou deixar pra lá. E assim foi. Eu fui acreditando, fui crescendo, fui acreditando em muitas besteiras. Tanto é que teve um momento da minha vida que eu pensei, quer saber? Existe tanta religião por... Existe tantas que todas estão certas. Afinal, por exemplo, o tempo é relativo, então se eu acreditar no cristianismo, o meu julgamento final vai ser com base no que eu vivi. E se eu era, sei lá, do candomblé, eu vou, sei lá, eu acho que eles nem acreditam no paraíso, né, nessas coisas. Tem religião que não acredita em uma vida assim. Aí eu pensei, não, todo mundo tá certo, não tem nada de errado. A burrice. Aí tá. E acreditando naquilo que eu achava legal, e ia descartando aquilo que eu não gostava. E
engraçado que eu cresci desse jeito, mas eu só odiava um certo grupo específico, que eram os cristãos, principalmente católicos. Eu não suportava de ouvir uma pessoa falando, eu sou católico. Eu logo ficava, católico? Gente, eu tinha alguma coisa, era o próprio diabo. Eu não aceitava que existiam pessoas católicas no mundo, porque os católicos que eu via era tudo aqueles de, eu sou católico, mas quando ia ver a vida desse caba, ele bebia, batia na esposa, saía pra farrar, escutava músicas esquisitas, não usava roupa decente. Então, esse tipo de católico é a mesma coisa pra mulher. Só vi esse tipo de exemplo. Aí eu pensei, não, ser católico é a coisa mais fácil desse mundo. Ser católico é a coisa mais fácil. Eles acreditam numa coisa, mas vivem desse jeito. Olha os evangélicos aí da esquina que se veste desse jeito e que tem compromisso em ler a Bíblia todo dia, que vai para os cultos aí, que faz isso, faz aquilo. E eu não vi esse exemplo nos católicos. Infelizmente, a minha convivência com os católicos não eram tão boas, né? Não eram pessoas muito piedosas nem nada, principalmente na escola, que infelizmente a escola vai ter esses momentos de você se estressar e acabar falando um palavrão. E, enfim, a pessoa na escola é outra pessoa, você se transforma. A escola é horrível, é um lugar péssimo. Então eu via o povo ali, eu sou católico, sou isso, sou aquilo, mas falava palavrão, fazia isso, fazia aquilo, e eu via aquilo e dizia que hipocrisia danada, então ser católico é muito fácil, ser cristão é isso? Aí eu não gostava. Nunca fui muito afim de conhecer e tá, eu era cristã, né? No caso, eu fui batizada. Inclusive, a história do meu batismo foi. Acredite quem quiser, mas eu só fui batizada por conta de um acontecimento que teve lá em casa de um lobisomem. Um lobisomem. Eu vou botar entre aspas, porque eu acho que, né, podia ser qualquer coisa. Na minha visão, que eu conversando com minha amiga depois, a gente descobriu que era um homem e afins, essas coisas, mas o relato eu vou contar em outro vídeo como que foi. Eu lembro desse dia em pouca coisa, mas lembro. Aí tá, o motivo foi esse. Aí começar aquele fundo, só aí, aconteceu isso porque seus meninos são batizados, não. Se batizar não vai acontecer, não vai acontecer isso não. Aí tá, foi minha mãe arrumar padrinho, foi arrumar madrinha pra batizar tudo nós. Eu e meus irmãos. Aí no fim só eu e meu irmão se batizou. E eu não fui muito a fundo, não. Eu só consegui meu batismo e primeira comunhão. A crisma eu não quis nem chegar perto, porque já era insuportável de ir pra catequese. Eu não entendia nada. Eu chegava em casa, não tinha a constância do ensino, né? Do que adianta você botar seu filho na catequese? A catequese primeiro começa em casa. Não adiantava eu ir pra catequese, chegava em casa, não tinha ninguém para dizer o que você aprendeu. Oi, vamos estudar isso aqui, vamos fazer tal coisa. Não incentivava a ler a Bíblia, não fazia nada. Aí não adiantava de nada, né? Eu ia por obrigação, era como se fosse uma escola. E era nos sábados. E aí, nossa, foi horrível. Foi um tempão de catequese para poder me batizar. No fim, a minha madrinha não quis me batizar, teve que chamar outras pessoas, que essas pessoas foram minha avó e meu avô. O que foi bom também, né? Não tem problema nenhum. Aí tá, me batizei. Me batizei, aí eu sem entender nada, né? Pra que servia um batismo? Gente, minha catequese foi horrível. Foi capenga, xoxa e talvez o problema estivesse em mim também, né? De chegar lá e não prestar tanta atenção. Mas assim, eu escutava, ficava calada, prestava atenção sim. Só que não fixava na cabeça, justamente por isso, de chegar em casa e não ter mais nada. Então eu acabava não praticando, não acabava não revisando nada. E ficava por isso. Aí tá, eu não sabia da importância no batismo. De jeito nenhum. Então eu só me batizei. Fiz minha primeira comunhão, que eu tenho lá a lembrança ainda, tá guardada, eu mostro em outro momento. Muito bonita. E também não sabia o que era a Eucaristia. Simplesmente não sabia. Eu não sabia o que era o batismo, quem dirá a Eucaristia. Simplesmente não sabia. Aí tá, eu comunguei no dia. Eu me lembro um pouquinho desse dia, foi assim. Eu tava com a blusa, né? A blusa
meio feinha, mas era o que tinha. Fui lá com meu tecinho na mão, tinha uma vela, e aí eu fui com um coque assim, né, que meu cabelo era maior. Deixei, botei assim, fui, do jeito que nasci eu fui. E no dia o padre falou tanta coisa, e eu não entendendo nada. Aí chegou a hora da comunhão, e eu não sabia o que era, né? Oxi, se eu soubesse o que era, eu nunca teria me tornado uma herege. Estaria sendo católica desde aquele tempo. Mas ninguém. Eu não entendia nada. Aí tá, cheguei na minha vez, foi, né? Aí, sob as duas espécies, recebendo na boca, tá? Nesse tempo todo mundo recebia na boca. E aí. Não fiz nenhuma oração, só ganhei, botaram na minha língua, pronto, deixei ali derretendo, porque naquele tempo ainda falaram, olha, se vocês receberem a comunhão, vocês não podem nem mastigar, deixe derreter na sua boca e vá orando. Mas aí, orando o quê? Fazendo o quê? Eu não sabia. Aí eu só deixei lá e eu não pensando em nada, eu, que gosto estranho, por conta do vinho, né? Que não é mais vinho, é o próprio sangue, corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas naquele tempo eu não tinha essa consciência. Aí eu pensei, ruim, viu? Aí tá, ficou nisso, fui pra casa e tal, e ficou por isso. Isso tudo no mesmo ano, em 2017. Fiz meu batizado e minha primeira comunhão nesse tempo. Acho que em novembro ou foi setembro. Não, foi. O meu batismo foi ou em novembro ou em setembro, e a primeira Eucaristia foi em dezembro. Só que aí teve a questão da crisma, né? Que eu já era velha. Eu acho que eu tinha. Em 2017, deixa eu ver. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 13 anos, não. Os 13? Não, eu tinha. Não sei quantos anos eu tinha. Mas eu já era velha, já tava tempo de fazer a crisma também. Aí eu não quero nada passar por aquilo de novo. De ir pra catequese e não entender nada. Aí do que adianta fazer tudo isso e ficar em casa, não ir pra uma missa de domingo? Eu não ia, não tinha com quem eu ir. E eu ia sozinha, uma criança indo sozinha. E chegava lá, não entendia nada. Eu acho que eu só fui pra missa nesse tempo umas 2 vezes. Eu realmente não lembro nada. E aquelas coisas, né? Quando você não entende a liturgia nem nada, o que é que acontece ali, você fica. Só Deus sabe como que fica a sua cabeça. Você não entende nada e acha tudo muito teatral. Porque tem muito essa coisa de se levantar, se ajoelhar, de fazer tal coisa, fazer tal oração, de abaixar a cabeça a vênia, de fazer uma genuflexão. Então o povo de fora, que às vezes não entende muito, e chega lá sem saber de nada, vai achar aquilo chato, longo. Dependendo do padre também, as homilias é longa, viu? E se você não presta atenção no evangelho do dia, a homilia também não vai fazer sentido nenhum para você. Aí tá, nesse tempo eu também não entendia nada, porque na catequese também não foi dito que a missa era que, sabe, não dizia nada. O que eu me lembro da catequese de batismo, porque eu não tive nem catequese de primeira comunhão, porque a professora mesma disse, você vai se batizar e logo em seguida faz a comunhão. Não precisa nem se confessar, porque você vai estar, santa. E aí não precisa mais da catequese, porque você já ficou... Eu fiquei uns 2 anos de catequese, ou 3. Acho que 2. 2 ou 3. Mas acho que 2. Fiquei um bom tempo. E a mesma coisa, não entendia nada. E era um saco de ir porque ninguém falava comigo. E ainda me olhava torto. Até hoje o povo faz isso. E eu não entendo por quê. Quer dizer, tem motivos de me olhar desse jeito, lá no passado. Hoje em dia eu não entendo muito não, mas tanto faz. Aí tá. Eu já perdi o raciocínio. Esse vídeo não vai ter... Vai ter alguns cortes se eu conseguir editar, mas eu não sei editar não. Então vou tentar, sei lá, botar... Como que edita um vídeo? Vou ver o que eu posso fazer, mas a intenção é postar esse vídeo do jeito que tá. E pronto, vai ser tipo uma cápsula do tempo. Quando eu quiser ver, eu vou ver. Até porque vídeo assim não vai viralizar, né? Eu espero que não, que vergonha. Esse vídeo vai ficar bem no fundo do baú. E num perfil em que ninguém vai ver e que só eu vou ter acesso. Aí pronto.
Porque é pra Cassandra do futuro, quando estiver esquecendo, meu Deus do céu, tô esquecendo como foi a minha conversão. Eu vou nesse vídeo, clico e vou assistindo. Aí, certo. Eu espero que tenha ficado... Que eu fiz um teste, né, antes, pra ver se o áudio ficava bom, e até tava ficando. Mas tudo pode acontecer. Aí tá. Fiz aí, né, a primeira comunhão e essas coisas. E eu não quis fazer a crisma, não quis e pronto, vou fazer não. E fiz, foi certo, porque eu não tava entendendo nada, eu não ia pra missa, eu não entendia nada. E pronto, ficou por isso. Aí, fui indo. Eu simplesmente só esqueci depois que eu era batizada, que eu tinha feito a primeira comunhão. Eu não tinha interesse nenhum de conhecer a fé que eu estava inserida. Porque da minha família, pelo que eu me lembro, de católico, era meu avô, minha avó, de pessoa assim perto, né? Porque gente de fora eu sei que tem, principalmente por parte do meu pai, lá do sítio, que tem o povo de lá, e o povo de lá é católico. Grande parte, né? Talvez todos, não sei. E o povo mais de São Paulo, assim, não são tantos, não. Mas pelo menos aqui de Jupi, tinha a minha tia e tinha minha avó e meu avô. Minha mãe, sei lá, ela é cristã, né, naquele tempo, e hoje em dia, sei lá, talvez sim, mas não segue nenhuma igreja. Aí tá, mas propôs, né, me batizar, o que foi uma graça imensa, graças a Deus consegui me batizar, por mais que eu tenha simplesmente só esquecido depois que eu era batizada e fui acreditar em outras besteiras e essas coisas aí, muito louca. Mas também nunca fui chonga, uma songamonga de acreditar que uma pedra roxa vai me trazer prosperidade. Aí eu nunca acreditei, não. Mas eu acreditava em outras coisinhas, assim. De, sei lá, de usar algum anel ou colar que pudesse tirar mal olhado e espantar coisas. Acreditar em besteira assim. Sei lá, até objetos mais bonitinhos, ornados. Sei lá, não lembro agora o nome. Mas eu também nunca tive, nunca comprei nem nada. Não era esse tipo de pessoa que tava com uma pulseirinha de olho grego, dizendo, ai, tô espantando os maus olhados. Não, nunca acreditei. Quer dizer, acreditava, só que eu não usava. Não usava. E questão de reencarnação, achava muito massa. E essas outras coisas. E também essa questão de cada um segue o que quer e cada um tá certo, porque quando morrer vai ser julgado conforme aquilo que você acreditou. Pronto, era esse que tava aqui na minha cabeça. E nisso eu só cresci, né, por ignorância, né, e fora o ódio que eu tinha dos católicos, porque eu tinha péssimas convivências com os católicos, né, na escola mesmo eu vi o povo que se dizia católico e que tava na igreja, mas que falava palavrão, que falava isso, fazia aquilo, que ficava, que não tinha compromisso com as coisas, nem com as meninas que ficavam, as mulheres também, namorava e não dava certo. Aí eu ouvia esses exemplos e ficava, muito fácil ser cristão, muito fácil. Esse povo aí vive tudo de teatrinho. Mas aí tinha alguma coisa dentro de mim que me deixava inquieta, porque eu sempre apreciei muito quem tinha fé. Fé, sabe? E eu nunca fui uma pessoa que tivesse fé. Tipo, eu acreditava que existia um Deus, mas eu não tinha fé. Aquela fé que você vê os relatos de... Eu sou muito emocionada, às vezes, quando eu vejo, sei lá, algum relato de... eu tinha tal doença e fiz uma novena, fiz jejum, fiz isso, fiz aquilo, rezei e hoje eu tô curada. Gente, que fé é essa? Eu era uma invejosa. Eu via isso e ficava, oxe, eu não tenho isso. Esse povo vive de teatro, porque eu não tenho. Aí achava muito bonito quem tinha e dava esses testemunhos. E eu não tinha nada disso, né? Eu ficava, oxe, e comigo? Mas eu também não fazia por ele, né? Eu não rezava, não fazia nada. Aí eu queria tudo de mão beijada. Aí até que eu tive uma amizade, Sara. Ela foi a primeira pessoa, assim, que eu vi que era cristã, né? Até hoje ela é evangélica, da igreja evangélica, só não sei qual. E eu via nela algo que eu não vi em outras pessoas, nem na minha avó, nem no meu avô. E olha que eram pessoas que eu gostava muito de ver a fé que eles tinham, né, no catolicismo, eram pessoas piedosas.
Só que ela foi muito diferente. Conheci ela no 9º ano, antes da pandemia, né? No 9º ano, ainda tava lá na escola. E aí, eu só, nos primeiros dias, assim, foi bem no início, né, que teve a pandemia e a gente ficou em casa. Mas aí a gente se aproximou, mesmo assim, por internet. Aí a gente marcava de se encontrar, ela ia lá em casa, eu ia na casa dela. E ela era uma pessoa muito diferente das outras pessoas. Ela tinha um brilho, gente, que eu não sei nem explicar. Era, era uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Aquela alegria que ela tinha, a simplicidade que ela tinha, a forma que ela tinha de lidar com os problemas que ela passava, e aquilo me inspirava muito. E é uma pessoa que eu amo muito. Ela infelizmente foi morar longe, muito longe, tá lá no sul, mas é uma pessoa que eu guardo com muito carinho, muitas recordações, apesar de ter tido algum momento aí muito triste, que a gente parou de se falar no tempo, mas a gente voltou a se falar. Enfim, eu via nela algo que eu não via em mais ninguém, e aquilo me atraía muito. Só que ela também nunca me chamou pra ir pra igreja dela, nem nada. Eu só esperava ela dizer, Cassandra, vamos ali no culto comigo? Eu com certeza ia dizer, bora, mas ela nunca me chamou. Então, assim, eu me sentia atraída, só que eu não tomava uma iniciativa de ir, de conhecer, de pegar a Bíblia pra ler, porque ela falava às vezes do Espírito Santo e eu nem sabia o que era o Espírito Santo. Ela me falava, eu tive uma experiência e, com certeza foi o Espírito Santo que falou pra mim. Aí eu, quê? Eu não entendi de jeito nenhum, gente. Eu não conhecia a Trindade. Eu não sabia que Jesus era Deus. Não sabia de nada. Eu era uma anta. Aí tá, quando ela me falava essas coisas, eu ficava muito curiosa. Mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de admitir que eu não sabia, porque eu já tinha dito pra ela que eu era católica, por mais que eu não seguisse, né? Mas como eu era batizada, eu me sentia no maior prazer de falar, eu sou católica. Aí quem fosse ver meu exemplo ia dizer, né, católica nada, isso daí é um herege, capenga, sem vergonha. Porque, gente, nem as minhas roupas não eram decentes, não. Eu usava cropped, eu usava mini saia, eu usava shortinho. E não tava nem aí. Tanto é que as mini saia que eu usava não botava nem o short por debaixo. Porque eu tinha na minha cabeça, não, eu sou... é que minha franja fica muito... Tá? Porque eu usava sem peso na consciência nenhuma, porque eu sou uma pessoa muito magra, né? E um palito, praticamente. Aí eu ficava pensando, não, o povo não vai me olhar com os maus olhos, não, porque olha pra mim. Mal sabe, né? Porque o povo, quando é ruim, o homem que vai querer te fazer coisa ruim, ele não vai olhar para o que você tá vestindo, não vai olhar se você é alta, se você é baixa, se você é gorda, se você é criança, se você é um bebê, se você é velha, se você... Não vai olhar, só vai querer satisfazer. Se é que se satisfaz, né? Porque faz isso só por fazer, às vezes. Parece que é isso. Mas, enfim, né? Eu não tinha pingo nenhum de senso, nem consciência. Ninguém me avisava. Cassandra, tu tá passando vergonha com essas roupas. Ninguém me avisava. Mas eu me sentia bonita, né? Até porque nesse tempo eu também gostava muito de K-pop. Não era tanta banda, eu gostava mais de Blackpink. Aí eu via elas, né, dançando com aquelas sainhas, com aqueles croppedzinhos, assim, bem pequenininho. Aí eu ficava, eu quero me vestir assim pra sempre. Vou me inspirar só nelas. Péssimo. Aí tá, né? Tinha essa amizade que eu tinha, que eu amava muito, ainda amo. Foi um bom exemplo pra mim, só que ao mesmo tempo eu ficava com vergonha, né? Eu não sou que nem ela, eu quero ser que nem ela. Eu quero ter a fé que ela tem, eu quero ser como ela, eu quero poder ter essa alegria que ela tem, mas como que eu faço? Eu não quero ir pra igreja, não. Eu não queria mesmo, não. Porque, como eu disse, né, eu vi o povo dizendo que era da igreja com aquela vida toda esquisita. Aí eu não sou assim, não. Sou assim, não, que eu sou melhor que todo mundo. Não vou pra igreja, não.
Mas tá, né? Nisso a gente teve aí umas complicações, deixei de falar com ela. E aí teve a pior escolha que eu já fiz na minha vida, que foi namorar. Na minha infância, na minha infância, eu tinha feito um acordo comigo mesma de dizer, ó, você não vai namorar até você completar seus 18 anos e ter terminado o ensino médio. E seguir assim. Até que chegou no ensino médio, no segundo ano. Segundo ano. E aí comecei a namorar. Isso bem no finalzinho já. Comecei, aí foi... Sei nem o que dizer. Foi péssimo. Enfim, né? Não tem muito o que dizer. O namoro do mundo vai ser o namoro do mundo. E vai ter coisas do mundo. E aí teve muita coisa que eu não gostava, mas que tinha. E eu ia fazer o quê? A dependência emocional batia. E aí eu ficava, não posso terminar. Vou esperar ele terminar primeiro. E aí foi o que aconteceu. Ele terminou comigo. Mas esse daí eu vou dizer depois. Tá, teve esse namoro aí que me distanciou de algumas amizades. Eu tinha uma amizade que era católica também, Jéssica. Só que aí eu não falava tanto com ela também. Só vim falar mais com ela depois, né, que aconteceu tudo isso. Enfim, eu tô dando muitos saltos. Aí tá. Distanciei de Sara, comecei a namorar. E aí na escola, gente, eu era o próprio diabo atormentando meus amigos. Eu tinha um amigo, era assim, era um trio de amigos na escola. Alisson, eu e Sabrina. Sabrina não tinha religião, mas ela era tipo eu, foi batizada na igreja católica e afins, só que não seguia. Então ela não era, né? Tinha eu também na mesma situação, herege, e Alisson. Alisson ele até hoje é coroinha e essas coisas. E ele era diferente também. Só que gente, eu tinha muita dificuldade de contato físico, sabe? Aí peço até desculpa aqui pra Alisson, me desculpa, eu era insuportável. Aí tá, como se ele fosse ver esse vídeo, né? Ninguém vai ver, porque eu não vou divulgar pra ninguém, não vou divulgar pra nada. Aí tá. Aí na escola a gente sentava tudo junto, né? E tinha outras meninas também, tinha Jeane, tinha Gessiane, tinha Jaciele, Jaciane, tinha outras pessoas assim, só que essas eu particularmente não tinha essa convivência grande de contar tudo que eu queria pra elas, mas ela estava lá também, tá? Faz parte da história. Mas por enquanto, só esses três é o suficiente, eu, Alice e Sabrina. Alice, o único ali católico, e eu tinha um negócio, eu dizia assim, esse católico, o único, eu olhava assim e me enxergava, porque ele até que era certinho. Gente, eu ficava impressionada, ele não falava palavrão, ele não escutava funk, ele não fazia nada de errado. Eu, que católico é esse? Aí eu, oxe, que estranho. Aí ele, às vezes, vinha conversar comigo sobre isso, né? Que eu questionava umas coisas pra ele e ele me dava umas respostas, só que pra mim não queria saber também. Até que, em um belo dia de sol, um sábado, de tarde, chegaram as testemunhas de Jeová na minha porta. Minha mãe e minha irmã saía para fora de casa para trabalhar, né? Ficava fora. E eu ficava aqui em casa, cuidando da casa e da minha irmã. E o povo que bate aqui na porta, geralmente sou eu que vou atender. Eu fui atender, né? Com quem não quer nada com a vida. Cheguei lá, era duas mulheres. Como sempre, né? Eu já sabia que era da STJ e eu nem sabia o porquê que existia essa denominação. Na verdade, eu não sabia por que existia a Igreja Católica, Evangélica, Testemunha de Jeová, Adventista, e que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, Batista. Não sabia por que tinha essa divisão. Mas eu sabia que todos eram cristãos, né? Sabia que era praticamente todos ali acreditavam numa coisa só que separados. E nessa divisão toda eu não sabia qual que era a certa. No fundo eu sabia que tinha uma certa, né? Não é possível que você olhe para tanta divisão assim e não diga, não,
Não são todas que estão certas, não. Só tem uma que tá certa e eu vou saber qual é. Mas e aí, chegaram, bater na minha porta, naquela conversa. Eu nem lembro qual foi o tema desse dia. Mas aí, elas viram, né? Gente, eu era uma cobra. Eu falava o que elas queriam ouvir, né? Porque até porque não é difícil de você ser esse tipo de pessoa. Chega uma pessoa perto de você, começa a falar de tal coisa, você finge estar gostando e finge ter interesse, que aí essa pessoa também vai estar disposta a estar ali conversando. Então, com elas foi a mesma coisa. Eu fingi total, e eu toda na soberba, né? Toda com desdém, assim, e tal coisa, hein? Como é que funciona? Elas, funciona assim, assim, assado. Até que elas têm estudo, né? Aí elas falaram, a gente pode vir aqui outros dias, dar um estudo pra você? Aí eu, pode, claro que pode. Nisso eu vi uma oportunidade perfeita de quê? De atormentar a Alisson, né? Porque a Alisson era um católico muito diferente do que eu já tinha visto. E aí eu pensei, eu vou começar a estudar pra poder atormentar ele, pra mostrar que ele tá errado. E aí fui. Deixei elas vir. Gente, abri portas pro maligno dentro de casa. Porque a gente sabe que são uma seita, né? Assim, nada contra elas. Eu sou contra a religião, né? A denominação. E aí, sim, elas são os amores. A mulher que me dava estudo, não vou falar o nome dela. Mas quando eu vejo ela na rua, eu falo com ela fala comigo. Ela é toda gentil. E as outras pessoas também, só que essa professora em específico, muito gente boa e não tenho nada, nada, nada contra ela, só contra essa denominação, porque infelizmente não tem como tancar. Um grupo que se diz cristão, mas não sequer acredita na Santíssima Trindade, não é cristã. Simplesmente não é. Aí tá, vieram, né, pra minha casa. eu rasguei, gente, o livrinho que elas me deram, porque cada absurdo. Aí tá, além da Bíblia adulterada, né? Que já não bastava faltar 7 Bíblias, né, protestantes. Ainda tava adulterada. Às vezes elas vieram me dar estudo, né? E eu lá com minha Bíblia. A Bíblia era católica. Eu tenho até hoje ela, mas é porque eu comprei uma nova. É rosa. E da Ave Maria, né? A tradução lá, a editora. E aí eu comprei dela e é linda. Aí, mas eu tinha outra, a pastoral, normal, de capa azul. E aí, quando eu peguei essa Bíblia pra mostrar pra elas, porque os estudos eram assim, tinha um livrinho com alguns temas e a gente usava a Bíblia também. Não sei nem como eu começo a explicar como que foi esse processo. Mas elas vinham aqui geralmente nos sábados, de tarde, quando eu já tinha feito tudo, já tinha me cuidado, né? Que sábado pra mim era o dia de me cuidar, tirar a sobrancelha e tirar o bigode, enfim, essas coisas. Me cuidava e só de tarde elas vinham pra cá, pra casa, e a gente conversava, e era aquele negócio muito frufru demais. Elas falavam uma coisa e eu dava as respostas que elas queriam, e elas ficavam, nossa, Cassandra, como você é inteligente, como você é isso e aquilo, eu... uma cobra, porque eu só queria ter informações para poder atormentar a Alisson, né? Então, quando elas vinham para cá, eu nunca perdi a oportunidade de falar mal da Igreja Católica, com certeza, né? Não perdi a oportunidade. Aparecia alguma coisa e eu, e os padres que faz isso, e o povo católico que faz tal coisa. Aí elas, verdade, né? Tem isso. Só que elas também não gostavam muito de falar. Por mim, eu só falava mal deles, né? Mas aí elas não davam corda, falava um pouquinho aqui assim, só que aí não dava corda. Elas, vamos voltar aqui pro estudo? E eu, tá, vamos. Os estudos, um dia é bom eu pegar aqui e entrar lá no site e mostrar como que é o caderno. Elas me deram um livro, e começava primeiro explicando, se não me engano, sobre Deus, né? A criação, essas coisas, e iam me explicando aos pouquinhos.
E aí tá, nisso foi explicando algumas coisinhas e sempre tendo a oportunidade de colocar um pouquinho da doutrina delas, né? Porque o que eu queria? Queria estudar sobre a Bíblia e não sobre a doutrina de ninguém, porque eu sei que ia diferenciar a doutrina delas para a da católica. Como que eu ia usar o argumento delas para ser contra a da católica? Não ia ter base. Eu tinha que conhecer a da católica primeiro para ver se era coerente, para poder usar os argumentos delas, para poder refutar. Então eu não gostava muito quando elas iam me dizer coisas sobre elas, sabe? Eu queria saber coisa da Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, e não sobre elas, a denominação delas, como que surgiu. Que engraçado. Eles não admitem, porque eles não acreditam de que a revolução, não foi reforma não, que reforma acontecia antes mesmo de Lutero, tá? Santa Teresa d'Ávila tá aí para provar isso. Uma grande reformadora na igreja, no Carmelo. A reforma protestante não foi uma reforma, não, foi uma revolução. Então, ó, a revolução protestante, ela não acreditava de que a denominação dela só ia acontecer depois disso. Elas acreditavam de que a igreja delas existia desde o tempo de Jesus, lá. Mas como? Se não tem base? Pesquisar agora no Google quando surgiu a denominação das Testemunhas de Jeová. Vai aparecer lá o ano, o fundador, vai aparecer tudo isso. Mas eu também não ia atrás. Eu acreditava na falácia delas. Acreditava e muito, porque elas me mostravam, né, na Bíblia. Eu que nunca tinha pegado uma Bíblia, ficava ali pegando pó. Eu acreditava sim, elas pegavam o versículo recortado, sem contexto nenhum, uma bela frase, e me mostrava, tá vendo? Ó, tá aqui na Bíblia. Tô mostrando pra você. Se tá na Bíblia, porque eu tô certa. Elas tiravam de contexto e eu acreditava, porque eu tava vendo com meus próprios olhos que tava ali. E nisso, eu ia acreditando em tudo que elas iam me falando, sem questionar nada e sem pesquisar, porque eu era o tipo de pessoa que queria ouvir você falando. Eu não ia atrás, não, eu não ia pesquisar, não. Você que tinha que me contar. Que eu gostava mais de tudo de mão beijada, né? Olha, aqui pra você. Mas aí eu não me dava o trabalho de pesquisar. O que é a igreja católica? O que é aquilo? Por que eles fazem isso? Por que tem procissão? Por que eles fazem jejum nas sextas? Na verdade, eu nem sabia que tinha jejum nas sextas. E quando eu fiquei sabendo, foi imediatamente. E na mesma semana que eu fiquei sabendo, eu já comecei a fazer, né? Depois da minha conversão, no caso. Aí tá. E acreditando e infortunando o Alice, né? Eu dizer, olha, Alice, na Bíblia que tem tal coisa. E vocês católicos que faz isso? Aí ele, não, é porque tem isso e aquilo. Eu, me mostra na Bíblia, então. Eu não entendia que existia uma coisa chamada tradição. Gente, eu era uma anta, uma lerda, uma burra, uma songamonga. Eu era burra, simplesmente ignorante, de não querer entender o lado de Alice. O Alice explicava da melhor forma possível, porque eu não estava disposta a ouvir. Por mais que eu tivesse meus questionamentos e falasse absurdos perto dele, ele tentava me explicar de uma forma e eu ia dizendo, não quero saber não. E paciência, né? Olha, foi difícil. Ai. Aí os estudos foram indo e aquelas coisas, elas insistiam muito e muito pra eu ir para o culto delas. Até que teve um dia que eu tive que ir, né? Ficava feia elas vindo aqui todo sábado e eu não ia um dia lá. Até que eu fui um dia. Foi tão estranho. Achei lindo o canto, né, que eles fazem dos salmos, que tem na católica também, a gente canta os salmos. Lá eles cantam numa só voz, como a gente. Enfim, eu me impressionei por besteira. Achei bonito demais eles cantando e foi só isso que eu achei bonito. O culto foi estranho, muito estranho. Era uma garagem, né? Claro, uma garagem. E aí, pouquíssimas pessoas. Tinha uma pessoa ali, o ancião, que tomava mais de conta ali da palavra, essas coisas. Mas não tinha uma pregação. O que eu achei estranho, né? Que geralmente o que eu tenho de ideia de culto naquele tempo era
ouvir a palavra da Bíblia ali de Deus e uma pessoa para explicar. Até então era isso que eu tinha na minha cabeça, mas na STJ era algo diferente. Não fugia tanto disso, mas não tinha essa... Era um estudo que eles faziam ali. Eles tinham uma revista e ia seguir naquela revista. Então tinha as leituras ali, eles debatiam um pouco, um falava o que queria. Tinha tempo, eles eram muito cronometrados, assim. Então tinha hora para começar. Se tinha que começar o culto de 7 horas em ponto, sem atraso, sem adiantamento, tava lá começando. E aí, pronto. E para terminar também, e os horários de fala de cada um tinha também, os minutos. Então, quando alguém queria falar alguma coisa, quando não tinha mais tempo, pronto, você não ia mais poder falar, porque acabou seu tempo, meu querido. Era para você ter dito antes. E nesse negócio eu achei esquisito, né? Tinha também a parte que eles faziam a encenação de como que era para eles ir na casa das pessoas. Que eu esqueci agora o nome que eles dão para isso. Mas enfim, campo, né? Alguma coisa assim de campo. E aí eles levavam alguns questionamentos e ensinava ali de como que você poderia responder às pessoas sobre tal questionamento. E aí era basicamente isso. Aí eu ficava, que estranho. O povo de lá também era... Claro, vai ter... É um grupo pequeno, então qualquer pessoa que chegasse ali, eles iam notar a sua presença e ia conversar com você. Então as pessoas sempre estavam ali conversando, né, te questionando, você tá bem? Pessoas muito abertas. Aí tá, né, eu particularmente não gosto tanto, mas fui mesmo. Eu fui. Eu não sabia nem com que roupa eu ia nesse dia. Porque, como eu disse, né, eu só usava cropped e calça. E nesse dia, e calça e saia jeans e essas coisas. Aí no culto, eu pelo menos tinha o senso de dizer, não, culto, lugar de igreja, você tem que estar comportado. Então eu vou de calça. Aí eu fui de calça, porque era a única coisa longa que eu tinha. Fui de calça, fui de blusa e casaco, essas coisas, fui. E foi isso, a experiência foi isso. Cheguei em casa e fiquei, sei lá, se eu gostei, meio estranho, povo estranho, uma vibe estranha, um negócio esquisito. Sabe, ali não parecia meu lugar, ali eu não escutei falar de Jesus. O que eu queria, gente, nos estudos, o que eu mais queria ver era sobre Jesus, né? Que eu até então só sabia que ele tinha morrido pelos meus pecados, mas o motivo, sei lá, quem era ele, sei lá. Como foi a vida dele? Sei lá, não sabia de nada. Aí eu queria muito chegar nessa parte. Só que parecia que nunca chegava, porque a gente só ouvia umas besteiras lá e parecia que ficava mais tempo falando sobre a instituição delas e essas coisas. Aí, oxe, não chegando aqui em Jesus não, né? Até quando chegou em Jesus, foi um estudo assim, muito breve. Breve até demais. E eu não entendi muita coisa não, porque é muito raso. Elas não têm base nenhuma, elas não vão te convencer de forma racional, elas vão pelo seu emocional. E como elas viam que eu era uma pessoa, com certeza elas viam isso, que eu era uma pessoa totalmente sem noção de nada, sem base nenhuma, era mais fácil de manipular. Obviamente. Aí tá. Eu não sabia de nada, e aí elas me contaram lá algumas coisas, tá lá tudo no livro, tudo que tá no livrinho lá. Eu não sei até que ponto eu cheguei, porque teve um tempo aí que... eu sou péssima em contar a história. Mas enfim, os estudos foram continuando, chegou na parte que eu mais queria, que era sobre Jesus. Foi muito rápido, não entendi muita coisa não, sinceramente não entendi. E ainda não tinha respondido as dúvidas que eu tinha, né? Do porquê que morreu por mim, o que é um pecado, o que é tal coisa. Não tinha ficado claro. Elas não estavam explicando de forma muito certa. Mas não tem muito o que exigir, né? É uma seita que não tem base nenhuma, que não tem tradição, que não tem bosta nenhuma. Como que a pessoa vai ter confiança num negócio desse? Aí tá, mas tinha um negócio na STJ que me incomodava muito, que era o fato delas não doar sangue. Hoje em dia mudou isso, e continua não podendo doar sangue, mas pode doar uma coisa parecida aí. Aí, nisso, eu já ficava com o pé atrás, né? Oxi, não pode doar sangue. E era o meu sonho doar sangue.
eu tinha em mente de que se eu passasse na faculdade que eu queria, eu ia lá para Garanhuns ou Lajeado, essas coisas, cidades vizinhas, para poder doar sangue. Só que aí só depois eu descobri que eu não podia, não por questões de religião, até porque eu nem seguia elas nem nada, não era nada. Mas por conta do meu peso, que eu nunca cheguei nos 50 quilos. E você só pode doar sangue se você tiver 50 quilos, no mínimo, é o mínimo que você tem que ter. E eu nunca cheguei nesses 50 quilos, não. É muito relativo. Chego nos 45 a pulso e desce. Aí tá nisso, eu já fiquei, oxe, eu não posso doar sangue. Ah, elas também proíbem, mas se um dia eu quiser doar, o que eu faço? Mas assim, nunca se passou na minha cabeça de querer ser testemunha de Jeová, não. Tanto é que esse nome, Jeová, pra mim foi difícil até de falar, porque elas falam muito, né? E aí na minha Bíblia não tem esse nome. Oxe, uma borboleta. Não tem esse nome. Na minha Bíblia lá tem o nome Javé. E aí, de tanto elas falar, e eu, fica feio, né? Se eu prosseguir falando Javé, que tá na minha Bíblia. Vou falar como elas falam. Então, quando eu vi o nome Javé, que geralmente esse nome tá lá no Antigo Testamento, eu acabava dizendo Jeová. Elas, já tá aprendendo, né? Eu, por respeito, né, a vocês, fica estranho falar aqui de outro jeito. Mas eu também não me questionava e não ia atrás saber por que elas tinham esse nome. Aí só depois de um tempo, muito tempo depois, que eu fui ver um vídeo do, sei lá, Estranha História, sobre essas nomenclaturas, né, que tem de qual é o nome de Deus? É Yahvé, Javé, Jeová, qual que é o mais certo, aproximadamente o mais certo, a pronúncia. Aí tá, né, desses de Jeová aí, só veio surgir depois e, enfim, estranho. Simplesmente estranho. E tá, e ninguém chama Deus de Javé, não. A gente chama de Jesus, de Deus, de Altíssimo, enfim, Todo-Poderoso, a gente dá esses outros nomes. Mas também não tem problema de chamar de Javé. Não tem problema. Mas nunca chamei, não. Enfim. Aí conversa vai, conversa vem, teve essas histórias aí, eu tava indo com mais frequência pro culto delas, elas traziam, me pegavam em casa e me traziam de volta pra casa, no carro, porque eu não ia sozinha, né, era de noite, como que eu ia? Era meio longe também, era perto, naquele tempo era perto da igreja, da praça, né, católica, então era um pouquinho longe. E aí eu ia com elas, só que não tinha o desejo de fazer parte. E elas ficavam até botando coisa na minha cabeça de você vai se batizar de novo, né? Aí eu, mas eu já sou batizada? Não, porque, Aí elas vieram, né, com os estudos lá, que a gente chegou na parte do batismo, essas coisas, elas vieram me falar que o batismo que eu tinha recebido era inválido, que não tinha sido certo, e que só pela verdadeira religião que era válido, que era a delas. Oxe, que estranho essa conversa, tá muito esquisito isso daí, eu não vou me batizar de novo não, que eu saiba, o batismo é uma vez só na vida, oxe. E eu tinha sido batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como tá lá na Bíblia. Aí não, ela só vinha dizer que estava errado e que, enfim, deram muita justificativa, só que, como eu disse, eu era uma cobra, eu só queria as informações para poder atormentar a Alisson. Então, não importava o que elas viessem botar na minha cabeça, tinha umas coisinhas assim que eu acreditava. Por exemplo, elas vieram me falar que o Espírito Santo era a força de Deus, o agir de Deus. E nisso eu acreditava, né? Porque até então eu não sabia o que era trindade nem nada. Então, se elas me falassem alguma coisa assim, é óbvio que eu ia acreditar. Aí, pronto. Teve essas conversas, esses estudos, meu namoro muito bagunçado e tava perto de terminar já o ensino médio, fazer Enem. Foi uma loucura esse tempo. E aí eu fiz Enem e essas coisas. E passou um tempo, fiquei de férias, acabou a escola, acabou tudo. Passei na universidade que eu queria, no curso que eu queria, depois de um tempinho.
E nisso, os encontros delas aqui em casa ficaram menos frequentes, né? Ah, sim, teve um tempo na escola até que Alice me veio me contar, vai ser importante, tá? Veio me contar sobre a história de Santa Dulce. Porque em algum momento lá, alguém disse, ah, não sei o quê, porque o povo tinha esse costume, não sei por quê, tinha esse costume de, quando eu fizesse alguma coisa errada, eu vinha dizer que a Sandra, eu pensei que tu era santa. Eu dizia logo, santa é só Maria. Eu nunca duvidei da santidade de Maria, eu só duvidava dos santos, né? Dos santos, santos, santos. Agora, de Maria, eu nunca duvidei, não. Inclusive, na verdade, eu nem sabia porque que ela era santa. O que era santo pra mim? Santo era uma pessoa boazinha, certinha, que não pecava, essas coisas. Né? No meu ponto de vista, naquele tempo, era isso. Ser santo era isso. Então, quando alguém vinha dizer, ah, eu pensei que tu fosse santa, pra zoar, né? Se eu fizesse alguma coisa errada, eu ia dizer logo, Santa só Maria, oxi. Aí, Alisson, em algum momento, né, eu questionando lá ele sobre isso, eu disse pra ele, olha, eu sou cristã sim, eu só não acredito nessas coisas aí. Aí, menino, que? Aí, eu, nesse santo aí que faz milagre. Eu acreditando que santo fazia milagre, que santo, oxe. Santo nunca fez milagre, não. Quem faz milagre é Deus, por meio dessas pessoas que são instrumentos. Mas isso não botava na minha cabeça. E aí eu pensei, oxe, e as pessoas podem curar uma pessoa? Assim? E eu nunca tinha lido os evangelhos, né? Que até nos apóstolos, Jesus dá a autoridade deles de libertar as pessoas lá, exorcizar. Ah, não sei nem falar isso, não. Enfim, tirar os demônios das pessoas. E aí tem essa questão, e eu não tinha lido isso. Então, se eu tivesse lido isso, teria ficado um pouquinho mais claro na minha cabeça de que as pessoas são instrumentos. Mas na minha cabeça, naquele tempo, quem fazia os milagres eram os santos, sem a ajuda de Deus. Aí eu ficava, isso é um absurdo. O povo reza pra santo, que loucura é essa? Aí tá, né, nisso, eu dizia pra ele, eu sou católica, mas eu não acredito nessas coisas, não. Era católica nada, não sabia nem dos 10 mandamentos, inclusive eu nunca decorei os 10 mandamentos, eu tô tentando decorar agora, depois de véia, porque às vezes me foge, né, eu não sei a sequência, eu sei falar os 10 mandamentos assim, sem ordem, mas por ordem mesmo tá um pouco difícil, principalmente quando chega do 7º pra baixo, eu já esqueço a sequência certa. Mas, enfim. Aí, nisso, eu ia questionando a Alice. Aí, tá. Teve um dia que ele veio me contar, né, da história de Santa Lúcia. Ele, teve uma santa que é do Brasil. Eu, santa? Aí, escute. Aí, tá. Eu deixei ele falar. Aí, do Brasil, brasileira. Aí, ele me contou uma das histórias mais conhecidas de Santa Dulce, né? Que é de quando ela tá pedindo esmola para os pobres, e em um certo momento um homem ela abre a mão assim, um homem cospe na mão dela, e ela só aceita aquela mão suja, abre a outra e diz, agora eu quero, esse daqui foi para mim, agora eu quero a esmola dos pobres. Aí ele me contou isso, aí eu, fez mais do que a obrigação, ela não era santa, tinha que aceitar mesmo. E eu disse isso pra ele, na minha naturalidade. Ela tinha que aceitar mesmo, né? Cristã tem que aceitar essas coisas mesmo. Ele, o quê? E na minha cabeça, gente, era a coisa mais fácil. Só se for eu, Cassandra, se eu recebesse um cuspe na minha mão, teria dado na cara desse homem. Mas pra vocês verem, né? A gente faria isso. Tenho certeza que todo mundo, com a mão cuspida, eu tenho certeza que pegaria essa mão e daria um tapa na cara da pessoa que fez isso. Eu faria. Eu, Cassandra, faria. Agora ela não fez isso, ela aceitou, eu acho que nem limpou a mão assim, que eu ficaria com maior nojo, lavaria a mão com água sanitária, eu acho que ela nem fez isso. Para vocês verem a mansidão, como que o Espírito Santo, quando uma pessoa é santa, fica tão visível. Como Paulo disse, né, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando a gente olha para um santo, é como ver Jesus. É isso. Só que eu não percebi, eu via só como uma pessoa boazinha, né? Eu vi, essa história ficou na minha cabeça, é irrelevante pra mim no momento, mas achei interessante a história dessa mulher. E eu só conheci a história dela até então. Sim, ele tinha me contado a história dela, porque antes disso eu tinha dito pra ele, olha, Alice, eu fui no cinema assistir a Freira.
Aí ele, ô, essas coisas que tu vê. E lá apareceu a história de uma santa, Santa Luzia. É verdade que arrancaram os olhos dela, foi? E que nasceram outros, foi? Aí ele, foi. Aí ele me contou um pouquinho da história de Santa Luzia. Muito incrédula, né? Muito descrente. Como que alguém poderia arrancar os olhos de outra pessoa e nascer outros? Como que isso ia acontecer? Eu era muito descrente com esse tipo de milagre, mas aconteceu sim. Hoje em dia eu acredito. Até porque Jesus mesmo disse, se vocês tiverem a fé mais pequena que seja, mas se você tiver fé, pode mover montanhas. Se ele disse isso, quem dirá outras coisas? Minha gente, bota isso na cabeça. Aí, tá, diante dessa situação, eu dizendo pra ele, né, eu vi a história dessa santa aí. E eu não entendia por que essas mulheres eram consideradas santas. Eu não sabia o que era santidade. E Deus nos chama, né? Nossa primeira vocação é ser santo. Eu me sinto chamado para me casar. Um matrimônio. Tá, mas sua primeira vocação vai ser a santidade, independente se você vai querer ser esposa de alguém, se você vai querer ser freira, se você quer ser padre, se você quer ser um leigo consagrado, se você quer ser isso e aquilo, sua primeira vocação vai ser santo. E nisso eu não sabia o que era santidade, e aí eu vi essas histórias e ficava, e o que é ser santo, meu Deus? É aceitar a humilhação de graça? É? Se for assim... Aí tá. Essa história de Santa Dulce ficou na minha cabeça. Só que eu também não chegava em casa e ia pesquisar, não ia. Eu chegava em casa e esquecia, eu não queria nem saber, eu não ia pra internet pesquisar quem foi tal pessoa, quem foi santa pessoa aí, quem foi, sei lá, tal coisa, por que os católicos fazem isso? Eu não pesquisava, eu era preguiçosa, eu era ignorante, eu queria que as outras pessoas me viessem me falar e não eu ir atrás. Porque eu não ia atrás de uma coisa que não me agradava. Oxe, eu primeiro queria ouvir para ver o que me agradava para poder, né, depois ver se eu aceitava ou não. Ixi. Aí, certo. A escola acabou, fiquei longe dos meus amigos. Soares se livrou de mim porque eu era uma chata perto dele. Irritante. Eu não tocava nem nele, que eu tinha nojo. Mas é porque, gente, eu tinha um problema. Eu tinha muito problema de contato físico, né? Pronto, tava falando isso no início do vídeo. Tinha muito problema com contato físico. Aí, depois de ir numa sessão de terapia no psicólogo, eu melhorei. Mas isso demorou um tempinho. Hoje em dia, quando eu vejo o Alisson, eu consigo pegar na mão dele, essas coisas. Mas naquele tempo, quem conheceu sabe, eu era irritante, esquisita. Aí tá, passou isso. Cada um foi pro seu quadrado, não teve mais escola, passei na universidade e a TJ já não tava mais vindo com tanta frequência nos sábados aqui pra casa porque eu tava ocupada com a faculdade, né? Eu tava fazendo matemática nesse tempo. E aí, matemática, gente, se você não estudasse, estaria lascado. Então, às vezes eu tirava o dia só pra revisar algumas matérias, fazer ali as continhas das atividades e levava um tempo, né? E resolver outras coisas também. Às vezes eu trabalhava nos sábados e essas coisas. Aí elas deixaram mais de vir. E na faculdade, para fazer a minha matrícula lá, aí eu vou contar agora, né? Aí, eu não sei, vai ser tudo nesse... É porque tá muito grande, vai fazer 1 hora que eu tô falando aqui. Meu Deus do céu. Aí como é que eu vou postar um vídeo desse longo, desse jeito? Mas acho que dá certo. Aí, enfim. Aí, no tempo que eu fui fazer a matrícula na UPE, eu me informei, veio o irmão de Kaique da minha sala, era amiga ali de todo mundo, pense... Resenha demais. E aí ele tem um irmão, Fabrício, e a gente se seguia no Instagram, eu sabia que ele estudava na UPE, e é ótimo. Por qualquer problema eu já vou perguntar para ele, né? Porque a UPE era a universidade que eu queria ir. Aí tá. E no tempo da minha matrícula eu fui com ele
porque ele ia me explicar como que era. Fui com ele, fui com minha mãe. E aí eu me lembro até hoje da hora que a gente chegou na faculdade. Ele me mostrando as coisas. Tem muita árvore. E entre aquelas árvores tem um cantinho reservado só para Nossa Senhora de Fátima. Ela fica num vidro assim grande, reservado ali com uns cantinhos para você sentar, bem bonitinho, sabe? E aí ele apontou, ali tem a santa. Aí eu, danado de santa, oxe. Aí ele já ficou, oxe, é importante. Eu, é importante, nada. Aí tá. Fiz minha matrícula e aí depois eu ia pra faculdade, no ônibus, a gente conversava. Nesse tempo eu conversei mais com ele e ele era católico também. E aí ele foi me explicando umas coisinhas e ficava aqui na minha cabeça. Ele às vezes me contava umas coisas e eu ficava, oxe, o que é isso? E ele me contava algumas coisas que me deixava com vontade de entender. Aí tá. Só que não era aquela vontade. Eu vou gravar essa parte em outro vídeo. Peraí.